Olá, paz do Senhor, queridos irmãos. Uma boa noite, um prazer recebê-los aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, da Igreja Batista Casa de Deus aqui de Jundiaí. Amém? Vamos orar para dar início a esta aula, então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos, meditarmos e aprendermos na Tua Palavra e através dela, Papai. Ah, Senhor, usa Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações, para trazer clareza, o entendimento que nós precisamos ter, Senhor, sobre um assunto tão relevante, Senhor Deus, sobre a educação dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que, Senhor Deus, Tu possas alcançar cada um que está aqui assistindo. Senhor Deus, são pais ou que têm o desejo de ser pais, talvez já são avós, ó Papai, mas que o ensinamento dado aqui hoje, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser útil para a vida de cada um deles, para as suas famílias e para a sua posteridade, Senhor. Fala aos nossos corações agora. Agradeço-te, Senhor, por esta igreja. Agradeço-te, Senhor, por todas as condições de estarmos aqui reunidos, Senhor, e apresentarmos esta aula, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esta lição, Senhor Deus, pela vida do pastor Clóvis, ó Pai, que escreveu este livro que estamos estudando, e toda a equipe da Escola Bíblica, Senhor, e trazer este material para todos nós. Fala conosco, Senhor Deus. Usa-me com poder e graça, Senhor Deus, no poder e na autoridade do Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus, eu oro agradecida por tudo. Amém. Amém, queridos irmãos? Bem, hoje nós veremos a quarta aula, sobre este livro aqui, olha, que foi escrito pelo pastor da nossa igreja, Fé Geracional, que fala assim, como a crença dos pais interfere na fé dos filhos. Para quem já me conhece, sabe que eu sou a Jane, né? Para quem não me conhece ainda, sou professora aqui da Escola Bíblica, assim, já há alguns aninhos, bons aninhos aqui na nossa igreja, né? Faço parte aqui do grupo de professores e hoje é a minha vez, então, de dar uma aula para vocês e espero que vocês sejam abençoados pelo estudo de hoje. Então, hoje nós estaremos estudando o quarto capítulo desse livro aqui, mas eu quero só dar uma retomada, que talvez você não tenha assistido às outras aulas, né? Fé geracional, né? O que seria essa fé geracional? O que o pastor ele está falando? O que ele está frisando aqui nessa lição, né? Ele vai falar dessa fé, não é? Que como a fé dos pais, eles podem interferir de forma benéfica ou não, né, conforme for, né, na vida dos seus filhos, dos seus netos, né, e o alcance dessa fé, o impacto que ela tem na vida das suas gerações. E cabe aqui também salientar que talvez você que esteja assistindo fale assim, bom, talvez essa aula não é para mim. Esse estudo não é para mim, porque eu não tenho filhos, né? Não tenho mais idade para tê-los, não terei porque não quero ter, enfim, N questões, né? Porém, ou mesmo, né, você já teve, seus filhos já são adultos e tudo mais, fala assim, para mim não me interessa mais saber esse tipo de coisa. E eu vou dizer para você que há interesse sim, por quê? Porque nessa fé geracional, na verdade, não é somente falando dos filhos, não é? Os filhos de sangue, né? Mas também os filhos de coração, os filhos também espirituais, porque quando o cristão, ele com seu testemunho, com a sua vida de fé, ele evangeliza, ele fala de Cristo,
ele conquista almas para Jesus, aquelas almas, aquelas pessoas conquistadas para Jesus e que vivem ali ao seu redor, ao qual ele tem convívio, ali no sentido de trazer edificação para aquela vida, o crescimento, auxiliar a pessoa na caminhada, aquela pessoa se torna um filho na fé para você, não é? Então, muitas vezes, você pode não ter um filho de sangue, não ser pai, não ser mãe de ninguém, mas você pode ser e deve procurar ser pai, uma mãe espiritual, não é? E aí não tem limite, nem de idade para você ter, e não há limite de números de filhos que você possa gerar, filhos espirituais. Então, a nossa fé, o testemunho da nossa fé, o impacto que ela tem na vida das pessoas a ponto de gerar fé nessas pessoas também, delas quererem também ter a mesma fé, a crença no mesmo Deus, conhecer o mesmo Deus que nós professamos. Então, a fé geracional, apesar do título, do subtítulo falar, né, a crença dos pais, né, interferindo na fé dos filhos, ela não se limita tão somente aos filhos de sangue da nossa casa, da nossa família, mas aos filhos que nós temos na fé, né? Que pode estar aqui do nosso lado, ali serem pessoas do lado que está ao seu lado no trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua família, não é? Às vezes numa vizinhança, dentro da igreja, aquela pessoa que você está ali lado a lado, está trabalhando, ajudando para que ela cresça na fé, para que ela não desista, mas para que ela permaneça. É um filho na fé, né? Então, eu digo que é um livro para ser estudado e tem coisas para todos nós aprendermos. E você que já tem filhos, talvez seja até um avô, uma avó, o seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé, ele deve impactar positivamente na vida dos seus netos também, né? Porque não se encerra no momento que os filhos crescem e saem de casa. A influência dos pais, eles devem acompanhar enquanto nós estivermos vivos e até depois de mortos, ficar aquela lembrança, puxa, meu pai, minha mãe, um avô, um vó, um bisavô, às vezes, e pode ser um tio, né? Uma tia, né? Que teve aquela referência de fé no impacto da vida de alguém. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender até aqui, só para a gente entender, né, o título, né, e o tema que vai guiar todas essas lições, né, que é essa questão da fé geracional. Então, nós vimos no segundo capítulo a pátria superior, porque daí o pastor ele pega baseado em Hebreus capítulo 11, onde você vai ver ali os chamados heróis da fé, começando por Abel, né? Que a fé de Abel, né? Como ele agradou a Deus e que isso ficou registrado na palavra de Deus. Você vai ver isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós vamos começar a falar sobre Abraão. Como Abraão ouviu a voz de Deus, não é? E Deus falando para ele, Abraão, deixa a tua casa, a tua parentela, a tua terra e segue para o lugar que eu vou te dar, para a herança, para você, para a sua posteridade. Lembrando que nessa época ele nem filhos tinha ainda, não é? E Abraão ouve aquela voz e ele atende a um chamado por fé, né? Porque na segunda lição fala que ele almejava, baseado ali em Hebreus capítulo 11, eu recomendo que você leia todo o capítulo de Hebreus 11, porque daí você vai entender todo o contexto do que ele está falando, né? Que não só Abraão, mas os patriarcas, eles almejavam, eles lutavam pela pátria superior, não é? Essa pátria que está no céu, a qual nós vemos relatadas lá em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, a Jerusalém celestial. Então, quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas no céu, como a areia do mar ali, essa seria a sua descendência, não é?
E é lógico que Abraão não viveu o suficiente para ver uma descendência na quantidade de estrelas do céu ou da areia da praia, não é? Mas a sua descendência que continua e que certamente ele terá o prazer de ver lá na pátria celestial, na pátria superior, ele ver como a fé dele impactou gerações, a sua descendência. Porque ali em Gênesis capítulo 12, nos primeiros versículos, né, do 1 ao 5, principalmente quando Deus faz esse chamado para Abraão, ele fala assim, quando ele fala para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, seriam abençoadas através dele e da sua descendência. Então ele creu numa coisa que ele nem tinha visto, né? E por isso que ele é chamado o pai da fé. E no capítulo 3 continua falando sobre Abraão, sobre o seu chamado, sobre características de Abraão como pai. Fala então da sua obediência, não é? E dos desafios que ele enfrenta. Mas que uma coisa interessante que é relatado em Hebreus capítulo 11 também, que quando diz que Abraão ele habitou, né, com Isaac e Jacó em tendas, e dá para a gente já imaginar Abraão contando as histórias, as experiências que ele teve com Deus, contando como é que foi ele sem filhos e de repente Deus fazer uma promessa dessa para ele. A sua mulher já era idosa também, já não tinha mais condições de ter filhos e ele crendo nessa promessa, porque ele tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Isaac foi nascer quando ele já tinha 100 anos, né? 25 anos. E imagino ele contando então para Isaac as suas experiências que ele teve, quando ele teve que ir lá para o Egito, como ele teve que se portar daquela forma, como foi sair, como foi crer, como foi esperar, não é? Isaac viveu o momento, Gênesis capítulo 22, você tem ali o sacrifício de Isaac. Então, aí ele e Isaac contando para Jacó, ou seja, as histórias e as experiências sendo contadas de geração para geração. Porque aí você começa a entender por que Isaac também ouviu a Deus, que a sua esposa também não era fértil, e a Bíblia diz que Isaac orou, e Rebeca então engravidou, ela deu luz a gêmeos, não é? A história de Esaú e de Jacó. E depois as experiências, os acontecimentos com Esaú e Jacó, como Jacó sai, vai para a casa da parentela da sua mãe, lá para Labão, todas as experiências então de Jacó, depois os filhos, e aí então vai surgir então, a partir de Jacó, né, a nação de Israel. E você vai vendo que exatamente a importância desses laços familiares, não é? E o impacto disso, desde eu imagino Jacó ouvindo tudo que ele ouviu do avô, do pai, que o nascimento dele também foi um milagre, foi fruto de uma oração. Dá para entender por que ele também creu em Deus, por que ele falou com Deus, a maneira como também ele se portou diante de Deus. Fé geracional, uma fé que foi passando de pai para filho. E ele procurou então passar para os seus filhos também. E a gente vai ver isso principalmente na vida de José. Então, isso para nós entendermos um pouco. E hoje a lição, agora entrando na lição de hoje, que é a 4, que é o poder de ser mãe. Se no capítulo anterior vimos um pouco mais sobre Abraão como pai, aqui nós vamos ver o poder de ser mãe. E mais uma vez, quem está me assistindo, já tive meus filhos há muito tempo. Eu não sou mãe, não tenho filho algum, nem posso gerar, nunca pude gerar filhos. Mas mais uma vez, não se esqueça que você pode gerar até o fim da sua vida filhos espirituais para Jesus, para nosso Deus, e cuidar deles.
implantar nos seus corações a fé que há no seu coração, para que marque a vida dessas pessoas também. Então vamos ampliar, não é somente a mãe biológica aqui, mas é a mãe espiritual também, que nós vamos ver na lição de hoje. Isso aqui tudo para a gente introduzir um pouquinho, né? Vamos lá. O texto base de hoje está em Provérbios 14, 1, que é onde fala assim, na versão de Almeida, Revista e Atualizada. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Tem aquela outra versão que fala, né, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a nécia, que é sinônimo de insensata, com as próprias mãos a destrói, ou no caso, como está aqui, a derriba, né? Mostrando que a sábia consegue edificar, que é construir, não é? Mas a insensata, a tola, ela consegue destruir com as suas próprias mãos. Esse é o nosso texto base dessa lição de hoje. Então, edificar. Edificar é a missão da mulher sábia, da mãe, sábia ou não, a mulher, a mãe, ela tem essa missão em suas mãos, de edificar. Mas edificar o quê? É conduzir o seu lar em virtude através do exemplo, principalmente do exemplo, para que os filhos e netos cresçam firmados na rocha que é Jesus e com o seu caráter o quê? Bem edificado. Da mesma forma, se a mãe não está ligada em Jesus, se agir como tola, com as próprias mãos ela derrubará todas as oportunidades que forem aparecendo para edificação, ela vai derrubar. Ainda que inconsciente, mas pelo fato de não ter sabedoria do alto. A mãe participa de 2 milagres: gerar ou dar à luz a vida e edificar o que ela gerou. Então, o que quer dizer isso? O milagre de dar luz à vida, quer dizer, de gerar vida, não é? E edificar aquilo que ela gerou, ou seja, a construção que ela está dando ali, a base que ela vai dar para aquela vida que ela gerou. Ou seja, ser mãe não se encerra no momento do parto. Ser mãe é uma construção, é algo contínuo, até o fim, mesmo depois que os filhos saem de casa. Aí chegam os netos, a mãe continua ainda o que? A edificando. E nós vamos ver isso ao longo aqui da nossa lição. Eu quero ler para vocês aqui na página 68, onde o pastor esclarece um pouquinho sobre algumas coisas que eu já falei. Ele fala assim: eu acredito assim. O pai providencia o material e a mãe com ele edifica. Os dois, pai e mãe, são importantíssimos. Estou falando do que é o ideal para a formação de nossos filhos. Pode acontecer de uma mãe não ter o pai de seus filhos para compartilhar desta missão, por morte ou por ausência. Há casos e casos. Tenho certeza de que, se essa for a sua situação, Deus pode derramar uma graça especial sobre sua vida. Se você puder buscar o ideal, sempre é melhor, pois as figuras do pai e da mãe trazem equilíbrio para os filhos em formação. Ser pai ou ser mãe de filhos biológicos ou filhos do coração, no caso adotivos, ou filhos espirituais, é um privilégio e uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. O que ele está chamando aqui a atenção é que tem essa questão também. Talvez você que está me assistindo falar, isso não é para mim porque eu sou uma mãe solo, eu sou um pai solo. Crio meus filhos, meus filhos sozinho, sozinha, não é? Me separei, fui abandonado ou abandonada, sou viúva ou viúvo, né? Enfim, estou só criando um filho. Veja o que ele fala aqui. As situações, elas são muito diferentes, né, nas famílias. Nós temos enfrentado a sociedade
tem enfrentado exatamente uma luta muito grande por problemas estruturais nas famílias. E isso, nós estamos falando de edificar, né? E edificação tem a ver com estrutura, a base, né? De uma casa, de uma pessoa e da própria sociedade. E quando a família ela é abalada, essa estrutura é abalada, não é fácil realmente. Então você vai falar assim, a minha situação na minha casa é completamente diferente disso. Mas veja, há um Deus todo-poderoso, capaz, que tem poder, que Ele é o todo-poderoso, que pode mudar uma história. Ele pode dar graça suficiente, basta a pessoa crer e buscar, para que você que está aí solo ou sola, criando um filho, uma filha, você tenha as condições de edificar, de implantar valores, de implantar nesse seu filho, nessa sua filha, crenças, uma cultura do céu na vida dele ou dela. E continuar o quê? Solidificando isso, porque a graça abundante é em Cristo Jesus para tal. Porque muitas vezes acontece também que às vezes tem o pai e a mãe, mas só um dos dois é cristão. Ou muitas vezes aí o outro não compartilha da mesma opinião, não se interessa por isso. Continuo, há poder no nome de Jesus, a graça suficiente para o quê? Para capacitar, para que você consiga pastrar esses valores, implementar no coração dele, lançar aquela semente no coração do seu filho e da sua filha sobre a palavra de Deus, sobre a salvação em Jesus Cristo. Na verdade, parece que quanto mais destruída a família, mais é o poder de atuação de Deus. Porque você vai pegando, não existe família perfeita. Existe aquelas famílias assim que lutam, né, por aquilo que Deus, que creem que Deus preparou, aquilo que é o melhor. É uma luta realmente, é uma luta realmente. Mas nada pode impedir a ação, o poder de Deus na vida de uma família, na vida de uma mãe, de um pai, para educar, para criar, para lançar a semente, ainda que seu filho já seja adulto. Mas eu me converti já depois de muito tempo, meus filhos são adultos. Ainda há tempo para de você falar do amor de Deus. Em primeiro lugar, crer nesse amor e viver esse amor, transmitir através da sua vida, do seu testemunho, da forma. Se você era uma pessoa muito agressiva, se uma pessoa sem paciência, deixe Cristo trabalhar dentro de você para que você se torne mais manso, mais calma. E aí os filhos vão ver a diferença. E aí você vai poder falar que isso, toda essa mudança, toda essa transformação tem um nome. E o nome é Jesus. Então não existe caso perdido. A menos que a pessoa não queira. Aí é como eu falei na frase anterior, não é? Que se a mãe não está ligada em Jesus, se ela agir como tola, com as próprias mãos ela derrubará todas as oportunidades. Então, se a oportunidade aparece, Deus está querendo trabalhar, mas a pessoa ou não crê, ou não dá aquele passo de fé nessa direção, a oportunidade realmente se vai. Mas não, o convite hoje é para que você se torne a mulher sábia que edifica a sua própria casa, que constrói, juntamente com o Espírito Santo, valores do reino, valores celestiais na vida dos filhos, na vida dos seus netos e daqueles que estão ao seu redor. É esse o convite para hoje, para essa aula de hoje. Amém? Então vamos lá. Exemplos de mãe no Antigo e no Novo Testamento. Mãe com poder para gerar. Aí nós temos o exemplo de Sara e Ana. Sara, mulher de Abraão, né? Abraão que foi citado no capítulo 2 e capítulo 3 desse livro aqui que eu fiz um resuminho, né? Sara recebeu poder para ser mãe
Deus fez promessa para Abraão e também para Sara, porque a mulher, ela é adjutora, ou seja, a companheira, aquela que está ao lado, que anda junto e compartilha da mesma missão. Vamos ler em Hebreus 11, que diz assim: pela fé, lembra que eu falei de Hebreus capítulo 11? Leia o capítulo todo. Então, no versículo 11 do capítulo 11 de Hebreus está assim: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja, pela fé, Sara creu junto com seu marido. Quando na primeira vez Deus aparece, fala com Abraão, ele estava sozinho, Sara não estava ao lado dele. Mas eu creio que Abraão compartilhou com Sara essas coisas, porque ele deve ter dado uma explicação: olha, a gente tem que sair dessa terra, né? Vamos para peregrinar por aí, por outras terras distantes, porque Deus me falou. Mas na segunda vez, quando o anjo realmente aparece, né, e vem falar assim para ele: ó, daqui 1 ano, Sara terá um filho, e aquela passagem, né, que Sara ri, né? E depois Abraão vai falar com ela, fala assim: não ri não. Não, você riu sim, porque o anjo conta, não é, para Abraão. E ela creu. Ela creu juntamente. Por quê? Porque a mulher, ela é companheira, ela é adjutora, é aquela auxiliadora que está ao lado para auxiliar o homem. Então ela creu junto com a promessa que foi feita a seu marido, porque ela fazia parte da promessa. O filho que ela haveria de ter de Isaac era o filho da promessa e ela fazia parte. Por ser a quê? A progenitora desta criança. Abraão progenitor e ela a progenitora. Então ela estava ali ao lado. Vamos ali na página 69 aqui, um comentário, né? Eu sei que se Deus fez uma promessa para Abraão, fez também para Sara. A mulher é adjutora, anda junto, compartilha da mesma missão. Então Sara dizia para todos que iria ser mãe. E depois do nascimento do seu filho, ela deve ter contado essa história para Isaac muitas e muitas vezes. Você já não contou histórias para os seus filhos, para os netos? Olha como que era na época do seu pai, com a sua mãe, quando você era pequeno. E naquela época, quando não existia não existia a escrita como nós conhecemos hoje ainda, não é? E era tudo uma tradição oral, então eles iam contando uma história de um para o outro e muitas vezes sentavam-se na hora do jantar, na hora de uma fogueira mais à noite, né, no deserto, que a temperatura cai muito, então acendiam-se as fogueiras ali nas suas tendas e as histórias eram contadas e recontadas. Para quê? A gente vai ver isso depois lá, quando na lei, né, em Levítico e tudo mais, que Deus fala assim para Moisés: olha, fala para que os pais falem para os seus filhos caminhando na entrada da cidade, na entrada da casa, para inculcar-lhes a minha palavra, para inculcar-lhes a lei do Senhor. Não é? Ou seja, o que é inculcar? Para que ficasse ali na mente, entrasse na mente. Então essas histórias elas eram contadas para ficar registrada na mente, na alma dessas pessoas. E assim a fé também foi sendo plantada onde? No coração depois de Isaac, e o mesmo aconteceu com Isaac, com Jacó, mesmo com Esaú, não é? Apesar de Esaú não ter se interessado muito, mas também foi plantado no coração dele. Então, continuando, gerar filhos é um milagre dado por Deus, sejam filhos biológicos, com filhos do coração, no caso, se for pensar em filhos adotivos, filhos espirituais que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos presenteia, na verdade. É pela fé que uma mulher gera filhos com promessas, tal qual foi com Sara. Gerar filhos debaixo das promessas de Deus é algo intencional. Mesmo se o pai não compartilhar, Deus é fiel para prover graça e poder a esta mulher determinada em gerar servos de Deus.
Veja, ele fala gerar filhos debaixo das promessas de Deus é algo intencional. Como assim? A maior missão, nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho mais na frente, mas a maior missão da mãe e do pai também, cristão, não é? É ganhar seus filhos para Cristo. E isso é intencional, você está gerando filhos para o reino de Deus. Então, se você hoje pretende engravidar, estar grávida, e você é cristão, ou se você está ouvindo essa palavra, o que é isso? Seu filho não deve ser para o mundo, como as pessoas falam assim, tem que criar filhos para o mundo. Não. O cristão, ele tem que criar filhos para o reino de Deus. Tem que criar filhos, pensar nos filhos, amar os filhos, orar pelos filhos ali dentro da barriga, quando ele está sendo ali, né, gerado ali, quando no período da gestação, aquela criança está crescendo, se desenvolvendo dentro do ventre materno, a mãe, o pai, né, que tem fé em Jesus Cristo, deve intencionalmente, Senhor, eu consagro esta criança a Ti. É um filho da promessa, assim como foi Isaac para Sara, que o seu filho, que a sua filha seja o filho, a filha da promessa. Promessa para quem? Promessa para o reino de Deus, para ser um servo fiel ao Senhor, e não para o mundo, porque o príncipe deste mundo já tem os seus filhos, que estão sendo gerados, criados para ele, para servi-lo, porque o mundo jaz no maligno, mas o Filho de Deus, ele tem que pensar nos seus filhos que estão sendo gerados para o reino de Deus, para que sejam servos de Deus, oferecidos. Então, se você nunca pensou nisso, em vez de pensar, às vezes, meu filho, minha filha vai crescer, tomara que eu quero fazer de tudo para que ele estude, para que tenha acesso ao que eu não tive, não tem nada de errado nisso. Mas isso não é a principal coisa da vida dele, não é o principal e mais importante valor que você deve passar para a vida dele. O principal valor a ser passado para uma criança que nasce de uma mãe, de um pai cristão que realmente crê em Jesus Cristo, é isso aqui, ó. Esse tem que ser o manual dessa criança. Essa criança tem que ser criada no temor da palavra de Deus, do poder de Deus. Aqui está o principal tesouro, o principal alimento que deve alimentar esta criança. O que ele vai ser, o que ela vai ser, se vai estudar, se não vai, se vai se graduar, se não vai, se vai ganhar dinheiro, se não vai ganhar dinheiro, vai ser bonito, se vai ser feio. Isso aí é o de menos, porque o mais importante é nós gerarmos filhos da promessa, que sejam agradáveis ao Deus das promessas. Porque se assim eles forem e permanecerem firmes, impactados pela fé demonstrado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó, tio, tia, né? Aquele tutor responsável, porque tem esses casos também, não é? Muitos que são criados pelo avô, pela avó, por um tio, por uma tia. Às vezes os pais faleceram, às vezes os pais se envolvem com crime, com drogas e abandonam os filhos. É muito comum hoje, não é? Temos idosos criando até bisnetos, nem netos, criando até os bisnetos, porque seus pais abandonaram as crianças. Se você é uma dessas pessoas, confie no Senhor, peça a Deus infinita e abundante graça e unção para que você consiga conversar com essa criança, porque a diferença de gerações é muito grande, mas que tenha graça para alcançar o coração desta criança, para falar, para manifestar a graça e o amor de Deus para esta criança, que às vezes já é abandonada logo de cara pelos próprios pais. Não é uma tarefa fácil, mas ela não é impossível. Não é impossível para aquele que crê, para aquele que deposita sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Então, não crie filhos para o mundo, crie os filhos para Jesus, crie filhos para o reino, que você vai, a sua ótica, a sua visão vai mudar.
os seus valores, o seu alvo vai mudando esse alvo, você vai ver os resultados que não aparecem na hora, mas ao longo dos anos, lá na frente, verá o resultado da forma, do foco que você deu na educação, na criação dessa criança. Seja um filho biológico, filho do coração, filho espiritual, seja um neto que se tornou filho, um sobrinho que você cria como filho, não importa. Vai ficar algo ali implantado, um valor implantado, a cultura do reino de Deus estará implantado naquele coração. E isso é algo imensurável, que a gente não pode calcular. Muito bem, então nós vimos aqui o exemplo de Sara, mulher de Abraão, né? O pai da fé. Agora nós vamos ver um segundo caso de Ana. Ana é um personagem conhecido do Velho Testamento, a mãe de Samuel. Samuel é o último dos juízes, não é? Um dos mais antigo profeta. É Samuel que vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, pois ele unge também Davi, que substitui Saul. Um homem, menino notável, filho de uma promessa. Baseado na fé que Ana possuía, ela se despedaçou sobre a rocha de Israel, e clamou, e Deus lhe deu o filho que ela tanto buscava. Vale a pena ler, não tinha separado para ler, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o tempo, né? Mas é uma história tão linda, história de Ana, dessa mulher. Lembrando que Ana era casada com Eucana e aqui, né, está em primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, depois do livro de Ruth, Juízes e vem Ruth. E Eucana, uma vez por ano, eles subiam para oferecer sacrifício, né, onde estava ali a arca ali, para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele tinha Eucana tinha Ana, né? Ele tinha duas esposas, né? E a outra esposa, a Penina, né? Ela tinha filhos e Ana não. E Penina gostava de provocar Ana com isso, né? E isso magoava, feria muito Ana. E teve um ano, então, que chegando lá, Ana, ela se abriu de um jeito para Deus, ela chorou, ela clamou, né? Aqui fala assim, depois de terem comido, bebido, estavam ali diante dela ali o sacerdote Eli, né? E levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela ficou ali, demorou muito tempo, até que Eli achou que ela tinha bebido e repreende ela, né, chamando ela de louca. A mulher, que é isso, né? Você está aí, ó, diante aqui do templo do Senhor, bêbada. Ela falou, não, que é isso, né? Ela fala assim, não tome a tua serva por alguém assim, né, por uma filha de Belial. Mas ela fala, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então, aflita que ela estava. E ele então a abençoa, ela vai, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era triste. Ela retorna para sua cidade de natal, de origem, e passado um tempo ela concebe, ela engravida, né? Ela tem um filho depois de desmamado. E o desmame naquela época não era como hoje, né? 6 meses por aí, né? Tem algumas que nem isso amamentam. Não, a criança era grandinha.
até uns 3, 4 anos, pelo menos. Então, quando Samuel já tinha por volta, talvez, de 6, 7 anos, ele era pequeno ainda, né? Ela volta e apresenta ele no templo para Eli e fala, olha, por este menino, eu estava chorando aquela vez, amargamente. E Deus ouviu minha aflição e me concebeu. E aqui estou eu cumprindo o voto que fiz. Que ele me desse um filho, eu o consagraria ao Senhor, para que ele fosse criado no templo do Senhor. Então, assim, né? Então, assim é Samuel, pequeno ainda, é entregue para ser criado ali no templo pelo profeta Eli, e de ano em ano sua mãe ia lá visitá-lo. E depois disso, a Bíblia diz que Ana foi agraciada, né? Com outros filhos, né? No lugar de Samuel. E nós vamos ver na história, depois tem o cântico de Ana, que é muito bonito, não é? Lembra, inclusive, o cântico de Maria lá do Novo Testamento, muito, muito, muito bonito mesmo. E aí vai falando de Samuel, não é? Que ele, já pequeno, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, e ele era vestido de uma estola sacerdotal de linho. E assim ele foi consagrado ao Senhor e se tornou um dos grandes profetas do povo de Israel, não é? E tudo baseado na fé que ela possuía. Ela se desmanchou na presença de Deus e Deus lhe ouviu, não é? E ela oferece imediatamente, né, o filho para o Senhor e ela faz esse voto, ela cumpre esse voto, né? E aqui você pode perguntar, mas os meus filhos já são grandes, e agora? Não importa se você já tem filhos, apresente Jesus para ele, sem cessar. Apresente Jesus para esse seu filho, seus filhos, netos. Isso é um ato profético e intencional que todas as mães têm o poder de fazer, que é de gerar servos de Deus. E foi isso que Ana fez. Ela não apenas gerou um servo de Deus. Veja, ela gerou um profeta. Porque quando ela oferece a Samuel a Deus, antes mesmo de ela ter engravidado, mas pela fé ela já crendo, e ela fala que ela ia trazer ele para ele ser criado ali no templo, ela já estava pensando no sacerdócio, ela já estava pensando nele como um profeta, como alguém que completamente consagrado a Deus. E assim o foi. Ele é o último da época dos juízes, né? Porque depois inaugura a monarquia, ou seja, o período de reis. E o profeta mais antigo aqui, primeiro dos grandes profetas da Bíblia, Samuel. E tudo pela fé de uma mulher. E também de Eucana, né? Porque você lendo ali, Eucana, seu pai, né? Ele concordou. Porque quando ela fala ali que ela vai... depois que ela teve o menino, ele voltou para lá, né? E ela, para oferecer sacrifícios lá em Siló. Mas ela falou, não, porque o menino ainda não desmamou. Ele falou, então, seja como você quiser, né? Falou para ela. Ou seja, ela deve ter contado para ele e tudo mais, e ele não interferiu na fé de Ana. Poderia, imagina, o primogênito dele com essa esposa, sendo um menino, ele aceitou, ele entrou em concordância com a fé de Ana e aceitou entregar o filho, porque se ela fez um voto, mas se ele, por ser marido, não concordasse com o voto, ela ficaria desobrigada do seu voto, segundo a lei que está lá em Levítico, ela ficaria desobrigada desse voto. Mas ele entrou em concordância com a fé de Ana e aí ele aceitou que o filho então fosse levado posteriormente, quando ele já estava completamente desmamado, né? Já um menino já grande, em condições, apesar de criança, mas não tão bebezinho, né? Já em condições de aprender e tudo mais, as escrituras.
ele concordou que Samuel fosse entregue ao profeta, ao sacerdote Eli e ficasse ali no templo do Senhor com ele. Então, vemos a participação aí de Eli, de Eucana, perdão, né, juntamente com sua esposa Ana, a mesma fé. Bom, agora nós vamos, isso foram, Sara e Ana foram exemplos de mulheres, de mães, né? Uma mulher com poder para, né, de poder para gerar, né? Porque tanto Sara quanto Ana eram estéreis e não podiam ter filhos, né? Uma já teve filhos na sua velhice, a outra já devia ter algum tempo, né? Porque a outra esposa já tinha alguns filhos e ela não. Então também não era nenhuma jovenzinha, Ana. Mas ambas creram, se posicionaram e foram agraciadas por Deus, não é? Uma porque foi a mãe do filho da promessa, e a outra porque fez uma promessa a Deus, né? E Deus aceitou, recebeu, né? E aguardou o cumprimento por parte de Ana. Olha lá, poder então para construir. Mãe que tem o poder para construir. A mãe tem o poder de construir a cultura da família através das virtudes, valores e da moralidade que a palavra de Deus apresenta. A graça e poder da parte dele, do Senhor, para ser parceiro da mãe nesta construção. E aí nós vamos ver aqui no exemplo para nós, no Novo Testamento, sabe de quem? Isabel, a mãe de João Batista. E aí você vai ter que ir lá para o livro de Evangelho, lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Que aqui o capítulo 1 aqui de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, vai falar de Zacarias e Isabel, né, os pais de João Batista. E é interessante que vai falar de como eles eram. O Zacarias, ele era sacerdote e Isabel também era da família de Arão, né? Então, ambos eram de famílias ligadas ao sacerdócio, não é? E a Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, olha aí, mais um caso, né? Porque Isabel era estéril, sendo eles, tanto Isabel quanto Zacarias, já avançados em dias. Então aí já mostra um pouco do caráter desse casal, que fala que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eram justos diante de Deus, né? Então eram pessoas que criam em Deus. E aí, se você ler capítulo 1 de Lucas, vai ver que o anjo aparece para Zacarias, fala que Isabel conceberia, daria luz a um filho, né? E que o nome dele deveria ser João, e nele, né, através de João Batista, Zacarias e Isabel teriam grande prazer e alegria, e muitos se regozijariam com o nascimento de João, porque ele seria grande diante do Senhor, né? Falando que ele não ia beber vinho, que ele era separado do Senhor, porque ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Está lá em Lucas 1, capítulo 15, 14 e 15 que eu li, né? E aí fala que ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E aí vai falando dele, né? E Zacarias ficou meio assim, pergunta, mas como que se dará isso? Aí o anjo fala como que aconteceriam as coisas. Falou, mas por que você não creu? Você vai ficar mudo. E ele sai de lá mudo, ninguém entendendo nada. Aí eles falam assim, puxa, aconteceu alguma coisa ali com Zacarias, né? E passaram um tempo, Isabel engravida. E ela guardou a gravidez dela meio em segredo, não contando muito para muita gente e tudo mais. Aí tem o caso quando o anjo que visita Maria, que é falando da anunciação para Maria, da que ela também ela teria o Salvador, e fala, olha, Isabel, a tua parente, a tua prima, já está no 6º mês daquele que também, não é? Ele irá abrir o caminho para o Senhor, né? Olha lá.
E aí ele fala assim, né, também, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Veja, que Deus operou mais uma vez uma mulher já idosa, estéril, que engravidou, pelo poder do Espírito Santo, né, agindo na vida deles, e também falando com Maria, né, que foi, no caso de Maria, né, uma gravidez virginal. O mesmo Deus, gente, o Deus dos impossíveis operando. Que é isso que o anjo fala para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí nós vemos tudo como que João foi crescendo, né? João foi sendo educado e tudo mais, não é? E fala aqui que o menino crescia já no final do capítulo 1, versículo 80, para ser exata, fala assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, João, né? Esse menino diferentaço, que comia, né? Se alimentava de mel, os gafanhotos, vivia no deserto. Mas a gente vê que Isabel, a fé de Isabel e também de Zacarias, né? Zacarias ficou meio assim assustado, mas a gente vê que eram pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus, né? E Isabel, juntamente com Zacarias, creram, porque ela teve que crer, ela viu que alguma coisa aconteceu com o marido dela, e logo depois ela engravida. Então, né, e disse, a Bíblia diz que ele tentava falar com gestos, então acho que ele tentava, ou ele escrevia em tabuinha, para que ela pudesse saber também o que estava acontecendo, não é? O nome do menino, que haveria de ser João e tudo mais. Maria, juntamente com Zacarias, abraçou a missão de construir um ambiente favorável às promessas divinais a respeito daquele filho que ela engravidou já na sua velhice. Ela creu. E juntos trabalharam isso para construir todo o ambiente, tanto que fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Por quê? Porque os pais estavam educando essa criança dessa forma, no temor do Senhor, porque a gente lê lá que eles eram irrepreensíveis, não é? Que fala aqui, vivendo, ou melhor, eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, certamente, isso tudo foi passado para o pequeno João. E ele se tornou quem se tornou, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, não é? Preparando o caminho para o arrependimento, chamando o povo ao arrependimento, né? Então, tomar posse deste poder é algo acessível e requer fé em Jesus, pois ele capacita para esta obra. Vamos ler mais um aqui, não é? Mais um texto bem rapidinho aqui. Na história de Isabel, nós aprendemos como é importante criar e lutar por um ambiente de paz, de alegria e comunhão na família. Não é perfeição, é uma luta intencional. Eu quero um ambiente para criar filhos para o Senhor. Aliás, eu quero dar uma dica aqui para vocês, que a gente vai deixar aqui no finalzinho desse vídeo. Se aparecer no final, talvez apareça aqui do lado, né? Uma chamadinha de um vídeo para complementar aqui sobre criação de filhos, e seria bom você assistir, é só um cortezinho, depois se você entrar lá tem todo o vídeo completo do podcast, bem interessante, tá? E também de uma canção que ela fala sobre abençoar os seus filhos, a geração, seus filhos e os filhos de seus filhos, baseado na bênção de Arão, lá no livro de Números, quando Deus orienta, então, a forma como deveria se orar, abençoando os seus filhos e a sua descendência. É algo precioso por demais, queridos. Bom, já estamos indo já para a nossa segunda, última parte, já se aproximando da conclusão da nossa aula. Mãe com um reconhecimento eterno. Vamos ler lá, juntinhos, Isaías 49, versículo 15. É um versículo bem conhecido, tem até uma canção se não me engano, do Diante do Trono que menciona esse versículo. Bem antigo, inclusive. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Então, aqui você vê que Deus está comparando, ele pega o amor de mãe, que todo mundo fala assim, que amor de mãe, amor, né, não tem comparação. Mas ele fala assim, ainda que uma mulher se esqueça desse filho, né, ainda que ela não se compadeça, ele fala, eu todavia, eu não me esquecerei de ti. Ou seja, mostrando que o amor de Deus é superior acima ao amor de mãe. É o amor eterno. Amor esse que se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando diz ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, infelizmente, nós temos exemplos de mãe que parece que não amam os filhos, né? A gente vê muito casos de abandono, de maus tratos e de morte mesmo, né? De infanticídio cometidos por mães, por pais. Isso dá uma tristeza muito grande, que às vezes a gente lê, né, ouve tal história e se fala, como pode? Como pode haver tal coisa, tal crueldade? Mas infelizmente há. Mas Deus está falando aqui que ainda que uma mãe não se compadeça, ainda que uma mãe possa se esquecer, ele está falando assim, por acaso uma mãe vai se esquecer? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Que de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha, né, viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E infelizmente nós estamos vivendo um período que Paulo relata lá em Tessalonicenses, não é? Sobre o homem da iniquidade, onde o amor de muitos esfriará, onde o amor natural, que é amor entre pais e filhos, ele está se esfriando e a gente vê cada vez mais atrocidades, infelizmente, isso aumentando. Mas Deus fala assim, mesmo assim, eu não me esquecerei de ti. O amor do Senhor é um amor eterno, o amor que supera amor de mãe, supera amor de pai. Acima de todos, de tudo, o Senhor nos ama, ao ponto de dar o seu Filho por amor a nós. Não há maior missão para uma mãe do que gerar filhos, mesmo já adultos, gerar filhos em Cristo Jesus e construir um lar baseado na rocha que também é Jesus. Mesmo que esse lar aparentemente esteja destruído, ele pode ser reconstruído por Cristo Jesus. Creia nisso. As orações de uma mãe são poderosas. Mães, deixem seus filhos ouvirem você orar. Os céus ouvem, o inferno também. Sua oração é reconhecida no mundo espiritual. Use esta arma atômica em favor dos seus. E aí, hoje, para terminar, faço um convite. Como está você? Será que eu sou uma mãe cheia do Espírito Santo? Como eu faço para ser cheia da unção do Espírito Santo na educação, na criação dos meus filhos? Eles já são adultos, já saíram de casa, nem falam mais comigo. Mas como eu posso conquistar o amor e a atenção desse filho? Eu, a Jane, não tenho a resposta assim, de falar assim, faça isso, faça aquilo outro. Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração. É ele que vai te orientar, é ele que vai te dar as estratégias. Se a criança é pequena, de como criar, de como conversar, de como você conquistar a confiança do seu filho. Se ele já é um adulto, se você tem netos que você está morando com você, ou que estão longe de você, como me reaproximar? O Espírito Santo, ele tem condição, total condição, há poder no nome de Jesus para quebrar as barreiras que separam os pais dos filhos. Não acredite em tudo que você ouve
o que é dito por aí. Lembre-se, o mundo jaz no maligno e Satanás luta contra as famílias, porque ele luta contra tudo aquilo que Deus estabeleceu e criou. Essa é a missão dele, de destruir. Jesus falou isso. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Leia lá João capítulo 10. Onde Jesus ele fala que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas. E aí ele pergunta também, como eu, se você é um homem que está assistindo aqui, como eu tenho tratado. A pergunta é para você, homem. Como tenho tratado a mãe ou a futura mãe dos meus filhos? E como eu tenho tratado a minha mãe? Você já tentou ganhar sua mãe para Jesus? Porque quando a gente fala de fé geracional, não é somente dos descendentes, mas também para os ascendentes. No meu caso em particular, eu com as minhas irmãs fomos as primeiras pessoas da nossa família a se converter. Não tem pai, não tem a mãe, não tinha vovó, ninguém, nenhum ascendente nosso cristão. Fomos as primeiras, eu e minhas duas irmãs, praticamente ao mesmo tempo, juntas. E a gente conseguiu ganhar nossa mãe para Jesus, no finalzinho da vida dela. Ou seja, a nossa mãe se tornou nossa filha espiritual. Né? Se inverteu aí os papéis. Você já tentou ganhar sua mãe? Você já tentou ganhar sua sogra para Jesus? Eu ganhei a minha para Jesus. Tive essa alegria e essa felicidade. Você trata bem a sua sogra, o seu sogro? Como é que você trata seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu avô, sua avó? Essas pessoas que têm importância sobre a sua vida, ainda que você ache que não. Não se esqueça que, ainda que vocês não se deem bem, são almas preciosas para Cristo e Cristo morreu por eles também. Será que estou convicta de que tenho poder para gerar e construir a imagem de Cristo no coração da minha família? Se você não tem essa convicção, o Espírito Santo te dá. É o Espírito Santo que nós temos que recorrer a Ele, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, Ele é presente. O Espírito Santo está chamando a atenção de nós, mulheres, que queiram gerar e construir, seja filhos de sangue, filhos adotivos, filhos espirituais, e permitir que o reino avance de geração em geração. Cabe a nós isso. Jesus é quem capacita, através do Espírito Santo. Ser mãe com propósito é uma parceria entre Deus e as mulheres que têm fé. Tenha coragem e se encha para transbordar na vida dos que lhe amam. O filho está distante? Ore. O filho não quer nem saber de você? Ore. Ele não quer te ouvir? Ore. Eu quero deixar uma recomendação de leitura, que quando os meus filhos agora já são adultos, mas quando eram pequenos eu li bastante coisa que me ajudou muito. Por exemplo, tem um livro aqui, tem muitos livros que falam sobre o poder de oração, as mães que oram, né? Por exemplo, esse daqui, O Poder da Oração para Mães. Seus filhos precisam de seu amor, de sua intercessão, de Marla Lupoyassi. Tem esse daqui, do Kevin Leman. Esse autor aqui, ele é norte-americano, se não me engano, acho que ele é um terapeuta, psicólogo cristão. E tem vários livros dele publicados pelo mundo cristão. E essa aqui é a diferença que a mãe faz. Aqui, no caso, esse livro é voltado à diferença que a mãe faz para o filho, para menino, né? Na criação de menino, porque eu tenho 2 meninos, né? Tive 2 meninos, né? Mas também tem para a criação de filhas, não é? Então é muito interessante, com dicas do que ele fala, a importância de trabalhar questão de autoestima, pontos fortes, como que o papel da importância do papel feminino da mãe na criação do filho. Então é interessantíssimo e ajuda bastante a abrir o horizonte da gente. E tem um livro que eu acho muito profundo, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, do pastor Luciano Subirá. Inclusive, nesse vídeo
que eu falei para vocês que vai estar aqui, ó, não sei se logo no final ou aqui do lado, a indicação fala sobre criação de filhos, é com o pastor Luciano Subirá, num podcast e tal, né? E eu recomendo esse livro aqui. Ele fala assim da importância da visão familiar, né, como fala aqui, na relação com Deus, de como ter a família, o propósito da família dentro do reino de Deus. É um livro, assim, ele tem, acho que, em torno de umas 300 páginas, mas é um livro bem profundo, que é uma recomendação. Então, se você não importa quanto tempo você tem, se já, eu já me separei, eu sou viúva, às vezes você já está com um neto e ainda não entendeu o que é família. O propósito da família dentro do reino de Deus. Como Deus enxerga a família. E nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde. E não deixe de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu cônjuge. Se você é separado do pai dos seus filhos, se vocês estão separados, ele ainda continua sendo pai. Talvez não seja mais seu marido, mas é pai desses filhos. Ainda que seja um pai ausente. Ore por ele, para que ele se converta. Que ainda, enquanto estiver vivo, se aproxime dos filhos. Enquanto há vida neste mundo. Não é? Para que haja perdão, liberação de perdão, para que não haja mágoas dentro da família, porque Satanás é especialista em usar essas situações para plantar mágoas no coração de filhos, de pais, avós, de familiares. E aí, quando ele consegue isso, ele racha a família e ele quebra a pessoa por dentro. E não é fácil juntar os cacos depois, somente pela graça. Quero orar por você. Papai do céu, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui falando de um assunto tão sério, Pai, sobre a criação e educação de filhos e o papel da mulher, da mãe, da avó, Senhor, que é mãe 2 vezes. Senhor Deus, que Tu possas falar a esses corações, Senhor, que estão ouvindo esta aula, que eles sejam alcançados, que eles abriram o horizonte deles, o entendimento deles, segundo a luz da Tua palavra, meu Senhor. A Bíblia é repleta de exemplos grandiosos e maravilhosos. Nós vimos a vida de Sara, nós vimos a vida de Ana, a vida de Isabel, Senhor. Mulheres que ficaram como exemplos de fé para nós, porque creram no Deus do impossível. 3 mulheres que eram estéreis e engravidaram. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Opera nessas famílias, Senhor Deus. Não importa se são filhos de sangue, filhos adotivos, filhos espirituais, relacionamentos familiares. Senhor, opera, Deus, que haja reconciliação entre esses familiares, Pai, que haja perdão, que toda mágoa, Senhor Deus, haja libertação desses sentimentos ruins sobre essas pessoas, Pai. Os pais perdoem os filhos perdoem os pais, entre os avós e seus netos, sobrinhos, tios, Senhor, que haja liberação de perdão, para que a mágoa não encontre mais terreno fértil para continuar se reproduzindo e crescendo nesses corações. Da graça, da sabedoria para todos, ó Senhor. Abençoa a semana dessas pessoas, Pai, os dias vindouros, que haja salvação de almas nestas famílias, Senhor, que filhos espirituais nasçam, Senhor, nestas famílias, Senhor Deus, para que nomes sejam escritos no livro da vida que Tu tens aí no céu. Ó Deus, cuida de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E até a próxima semana, onde estará aqui um outro professor para trazer mais uma lição preciosa. Deus os abençoe. Amém.